Olá, meus amores, terceiro ano, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos iniciar nossa aula de recuperação de geografia do capítulo 1 e 2 do nosso livro 3, certo? Então, o capítulo 1, a importância da água para a agricultura, e o capítulo 2, geração de energia e abastecimento das cidades. Olha só, nós vamos iniciar falando sobre a água na Terra, né? Então a gente sabe que a água, ela faz parte do nosso planeta Terra, né? Ela faz a constituição, tá? Então ela é encontrada, né? Nas rochas, no solo, nas florestas, no ar e muitos outros elementos naturais. Alguns elementos naturais do nosso planeta são considerados renováveis, né? No caso, a água é um deles, pois está sempre se renovando na Terra, através do ciclo da água, né? Então, vemos aí, observem também que o esquema que vai mostrar aí é sobre os estados físicos da água, tá? Então, nós temos um cubo de gelo, que ele representa o sólido, nós temos ele derretendo, que vai representar o líquido, e temos aí o gasoso, que representa o quê? Vapor de água, né? Aqui nós vamos ver o ciclo da água. Olha como é que o ciclo da água ele acontece, né? Então acontece o quê? São 6 etapas, né? Então começamos aí com o aquecimento no sol, né? A água ele está no oceano, nos mares, nos rios, na vegetação, e acontece o quê? O estado gasoso, né? A água ela vai, né, indo para subindo elevações da atmosfera, e assim os ventos vêm, levam, né, a parte para o continente, né, o ar fica úmido, né, e 3, a redução da temperatura, que forma as nuvens de chuva. 4, grande parte da água da chuva ela escorre pela superfície, pelos rios, né, formando os rios. 5, né, a boa parte da água infiltra no solo, depois, né, alimentam os rios, né, os lagos, né, os oceanos, deslocam para baixo da terra, né, e a sexta de volta aos oceanos, né, rios, lagos, aí começa tudo de novo, por isso que é um ciclo, tá? Olha só, agora nós vamos falar dos rios, né? Então, sabemos que o ciclo da água, podemos concluir que esse recurso utilizado nas atividades humanas chega à superfície por meio da precipitação. E o que é precipitação? Nome dado às formas em que a água retorna para a superfície terrestre, em forma de quê? De granizo, de neve, ou mais, né, comum que nós vemos que é através da chuva, certo? Olha só, aí eu botei um slide mostrando a vocês como é que acontece, né? Como ocorre a sequência da rede de drenagem, né? Então, nós estamos vendo aí o afluente, estamos no rio principal, né? O nascente e os fossos, né? Então, aí tem toda uma estrutura, né? Todo um acontecimento que vocês precisam rever, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre reservatório de água na superfície subterrânea, tá? Superficiais e subterrâneas. Então nós temos aí o poço escavado ou caipira, temos a ponteira ou semi-artesiano, nós temos aí o tubular ou artesiano, certo? Nós temos aquífero. E vamos falar, deixa eu ler um pouquinho aqui sobre os reservatórios. Os reservatórios são formados pelas águas das chuvas que entram no solo e se acumulam em diferentes profundidades, né? Olha só, né, que a tia acabou de falar sobre os aquíferos. Agora a tia colocou aí para vocês verem a importância, né, da água, né, na agricultura. Nós vimos também que a agricultura é fundamental, né, a água na agricultura, lógico, né, que é para irrigar as plantações, nós temos o nosso alimento e tudo.
Mas agora nós vamos falar sobre as matas ciliares, né? Então aqui nós estamos vendo, né, de início, né, quando você abre essa página, tem desflorestamento, que é retirada da floresta para diferentes finalidades, certo? Então nesse caso o que que acontece? Faz com que o solo fique exposto e com as chuvas seja facilmente carregado para dentro dos rios, gerando o processo de assoreamento, que é quando o leito de um rio se torna mais raso por causa do acúmulo de detritos. Né? Por isso, a manutenção das matas ciliares é fundamental. As raízes dessas matas mantêm o solo úmido e firme, evitando com que o movimento das águas sejam carregados, né, do solo. Então, a mata ciliar, gente, é fundamental. Né? Então, além disso, a mata ciliar ela filtra a água da chuva, evitando com que enxurradas tragam o solo para dentro dos rios e córregos. Então, é fundamental a mata ciliar, ela protege o rio. Olha só, falando do rio, nós vamos falar do Rio São Francisco, que é o maior é, inteiramente brasileiro, o rio maior inteiramente brasileiro, que ele é conhecido como Velho Chico. Lembram que eu falei para vocês? Pois é, ele é o maior rio, né, totalmente localizado no Brasil. Né? O Rio São Francisco é muito importante, que ele abastece, né, através das suas águas, pelas regiões onde passam, principalmente na região conhecida como Sertão Nordestino, né? Por conta da seca, que é muito quente, falta de chuva, né? Baixa umidade durante o ano todo, vocês sabem, né? Exatamente, ele é muito importante mesmo. Olha só, aqui nós vamos falar sobre a embarcação, né? Sobre as embarcações que tinha um adereço muito importante para eles, né? Que são as carrancas. As carrancas são rostos acoplados na frente das embarcações. Que com isso eles diziam, eles dizem, né, há um tempo passado, que era o uso das carrancas na proa da frente dos barcos, que tem uma tradição do povo que a carranca ela dá proteção às embarcações, principalmente contra os naufrágios, né? Os naufrágios, certo? Olha só, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a distribuição de água nas cidades. Sabemos que para chegar água na nossa casa, ele passa por um processo, né? Passa por uma distribuição, passa por um tratamento, né? Até chegar na nossa casa, não é isso? Não é que coloca lá ou a mangueira ou a torneira que sai assim, não. Não. A água que consumimos em nossas casas passa por diversos processos para chegar às torneiras. São muitas as pessoas envolvidas no trabalho de coleta, né? Tratar e distribuir essa água para as cidades, para a gente poder consumir, né? Então, olha só, coleta do rio da represa, aí passa por extração de tratamento, depois vai para o reservatório, do reservatório vai a distribuição para as casas. Então, passa por um tratamento realmente, um processo grande, né? Olha só, agora nós vamos falar sobre cisterna e açudes, né? O que são cisternas e açudes, né? Cisternas são pequenos reservatórios que armazenam água disponível durante o curto período de chuva, né? Então, quando chove, as pessoas recorrem à água que tem na cisterna, né? E açudes, os açudes armazenam a água disponível durante o período de chuva e também a água disponível em rios da região. Então, justamente para sertão nordestino que tem muita seca, né, que tem baixa umidade, né, que fica, né, então eles, por isso que eles se previnem usando a cisterna, não é isso? E agora nós vamos falar sobre um pouquinho aí sobre o sertão nordestino, que é sub-região dentro do Nordeste brasileiro. E estiagem, período sem chuva, seca. Olha aí, nesse slide aí tem um reservatório subterrâneo no Brasil. Né? Então, o Brasil é um dos países privilegiados em recursos hídricos,
Nosso país conta com aproximadamente 12% da reserva de água doce disponível no planeta. Além disso, a maior parte dessa água está concentrada nos reservatórios subterrâneos aquíferos. Olha só, que interessante, né, pessoal? Olha aí. E aí nós vamos falar sobre a economia, né? Sobre a água que nós temos que economizar. Por que que nós temos que economizar? Todo mundo sabe, né? Que tem que economizar, tem que poupar na hora do banho, na hora de escovar os dentes, na hora que você vai lavar a louça, né? Então aqui tem algumas medidas que nós podemos usar. Aqui tem 7 medidas, né, para que você consiga economizar água, cuidado na economia da água, né? Então aqui tem o tempo de banho, aí tem com o balde, coleta a água do chuveiro enquanto ele aquece, quem tem água, quem tem chuveiro elétrico, né? Fechar a torneira ao escovar os dentes, como a gente acabou de falar. Ficar atento a lavar as louças, né? Saboar tudo, depois lavar tudo de uma vez. Como regar o jardim, regar à noite, porque de manhã se você rega, você vai evaporar e você tem que regar de novo. Nunca jogue óleos, né, velho na pia, ele vai contaminar o ambiente, não só o ambiente, mas também, né, pode contaminar e muito além, né, do subsolo, né, e aí já viu, né, superfície. Sétima, não jogue papel no vaso sanitário, né? Então vai entupir, vai dar um monte de problemas. E o que é evaporação? A passagem da água líquida para o estado ou gasoso, devido ao aumento da temperatura, certo? E aqui eu deixo o meu beijo para vocês, né, com uma mensagem. Meus amores, Feliz Natal e um ano novo maravilhoso. Boas festas, beijo da tia Cris. Então, fiquem com Deus, tudo de bom. Até as nossas próximas aulas. Beijo, tchau, tchau.